pode ficar de pé. Você pode levantar suas mãos. Levante suas mãos e diga isso. Eu não sou mais escravo do medo. Não mais. Eu sou filho de Deus. Adore, porque existem cadeias sendo quebradas hoje. Eu não sou mais escravo do medo. A sua adoração hoje vai fazer a diferença. Eu sou filho de Deus. É uma noite de adoração. Eu não sou mais escravo do medo. A palavra é sobre adoração. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo Não mais. do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode dar um brado de glória. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu percebo a manifestação de Deus aqui. Deus está aqui, irmão. E eu vou ficar bem à vontade hoje, amém? Quero agradecer o convite de estar aqui. Essa igreja que eu já amo tanto. Sou tão bem recebido aqui. Trago a paz da minha esposa, a pastora Flávia. Se tem um lugar que ela fica triste e não pode me acompanhar, é aqui. Mas a gente não tem ainda condições que saiam os dois da nossa igreja. Ela ficou lá. Mas eu trouxe o meu companheiro, meu filho Cauã. Glória a Deus. Aleluia. E eu agradeço aos meus amigos Leandro, Kelly, o pastor Walter e a pastora Deise. Muito obrigado pelo esse convite. E eu quero dizer para você que eu fiquei duas semanas bem intensas com o Senhor, orando. Porque já é uma grande responsabilidade você pregar a palavra de Deus. É verdade. Pregar a palavra de Deus, irmãos, é muito importante. A responsabilidade é muito grande. Porque um dia nós teremos que dar conta de tudo aquilo que falamos. Cada um na onde o Senhor colocou. Saiba que quem prega vai dar conta daquilo que pregou, mas quem ouve vai dar conta daquilo que ouviu. É verdade. Então todos nós estaremos diante do Senhor. Então há uma grande responsabilidade. E quando se há um sentimento, quando se há uma amizade, isso se torna ainda mais intenso. E foram 2 semanas orando para que não seja eu, né, que ministre aqui, mas sim pelo Espírito de Deus. Porque onde envolve emoções, sentimentos de carinho, de amor, a gente precisa estar bem equilibrado no nosso espírito para deixar o Espírito falar, né? E hoje eu venho na qualidade como no ofício do profeta. E tem algumas coisas aqui, irmãos, como meu ofício, eu vou profetizar algumas coisas aqui. E vai pegar quem quer pegar. Mas durante 2 semanas o Senhor falou algumas coisas em relação a essa igreja, pessoas dessa igreja. E o meu compromisso é fazer ser conhecido aquilo que Deus já me apresentou. Aquilo que Deus falou acerca de algumas pessoas, acerca da igreja. Então eu vou tentar seguir o roteiro da palavra, mas eu venho no ofício do profeta e vou profetizar porque coisas vão acontecer neste lugar. E quando eu estava orando, querido, 24 anos, glória a Deus. 24 anos. Parabéns, pastor. Parabéns, pastor. 24 anos. Eu estou há 7 anos e olha, 24 anos. Só Deus, né, sabe a caminhada disso. E quando eu olho para o número 24 na Bíblia, eu lembro dos 24 anciões. E quando eu lembro dos 24 anciões, eu lembro de adoração.
Então o Senhor quer falar sobre adoração nessa noite. É noite de adoração, amém? Mas nós vamos falar de uma adoração diferente. Porque hoje é um dia de festa. E a festa ela é apropriada. Celebração, um mês de celebração de 24 anos dessa querida igreja. Mas eu quero falar de uma adoração que ela cabe tanto para hoje como para os dias principalmente maus. Eu quero falar de uma adoração que ela é feita em meio a uma pressão. Eu quero falar de um louvor que ele não é só um louvor, ele é um sacrifício de louvor. Glória a Deus. O louvor natural é aquele que você adora quando tudo vai bem. O sacrifício de louvor é quando você adora quando tudo não vai bem, mas ainda assim você adora. Porque a adoração não está pautada em aquilo que você passa, a adoração está pautada em aquilo que está dentro de você. E é sobre essa adoração que eu quero falar, adoração em meio a uma pressão. Adoração em meio a adversidades, que ela cabe tanto para um dia de festa, como cabe em dias de pressões. Então você pode, por favor, abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Que bom que já deram todos os avisos, agora é só comigo. É isso mesmo, esse era o plano. Bom, eu vou até as 8, que é o horário. É Atos capítulo 16, versículo 25. Glória a Deus. Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Amém. A Bíblia diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Amém. Obrigado, Pai. Você pode orar comigo um pouco. Obrigado, Deus. Nós louvamos o Teu nome. Obrigado pela Sua palavra, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado, Espírito Santo, por trazer a inspiração correta, a palavra correta. Fala conosco, Espírito Santo, queremos ouvir a sua voz, somos dependentes de Ti, Espírito Santo, no nome de Jesus. Fala com a Tua igreja, que a mente da Tua igreja seja levada cativa à obediência de Cristo. Eu repreendo todo impedimento e declaro a Tua palavra fluindo livremente entre nós, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. É uma palavra conhecida, talvez você já ouviu inúmeras vezes. Mas foi exatamente isso que Deus colocou no meu coração. E eu, em oração e através daquilo que Deus colocou no meu coração, vou procurar trazer para você algumas situações, algumas características dentro desta noite. Uma noite onde Paulo e Silas estavam presos, tinham acabado de tomar chicotadas inúmeras. E eles estavam fazendo simplesmente a obra do Senhor. Eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam levando salvações, eles estavam batizando, e eles tinham acabado de trazer libertação a uma jovem. Com isso eles são presos, e agora eles estão dentro de um cárcere interior, e simplesmente a palavra do Senhor diz que, próximo da meia-noite, eles começaram a orar e a louvar ao Senhor. Eu quero dizer, querido, que vida de adoração é muito mais que cantar louvores. Vida de adoração é louvar a Deus com a maneira que você vive. Verdade, Pai. Uma vida de adoração não é cantar uma música, mas é ser uma música. Não é tocar um instrumento, mas é ser um instrumento de Deus para a vida de alguém.
Vida de adoração não é só levantar as mãos para os céus, mas é estender as mãos para alguém que necessita. Vida de adoração é adorar a Deus com o seu caráter. E sabe, queridos, o nosso caráter, a nossa vida, ela é manifesta no tempo de pressão. Porque no dia da festa, no dia da alegria, tudo fica fácil. No dia da boa notícia, o nosso sorriso se parece. A nossa alegria se confunde, de tão parecida que é. O que vai nos diferenciar é o dia da notícia ruim. É o dia mau. Você já percebeu como é tão diferente as reações das pessoas, por exemplo, num velório? Um fica em estado de choque. Alguém culpa a Deus, nunca a Satanás, mas sempre a Deus. Alguém fica indiferente, outro só chora. Alguém não quer ver, não quer aparecer. Perceba que os dias maus, nós somos tão diferenciados. O ser humano se difere muito mais nos dias maus do que nos dias alegres. Por isso que numa festa, todo mundo parece que está na mesma vibe, vamos dizer assim. E num velório, as pessoas se diferem tanto. Sabe, queridos, que aquilo que você tem recebido de Deus, aquilo que Deus tem colocado dentro de você, vai se manifestar num dia mau. O que vai sair de você quando situações contrárias chegarem até você? Por exemplo, Jesus, ele vai orar antes de ser preso e crucificado. Ele vai orar no jardim do Getsemane. E em grego e em hebraico tem a tradução como lugar da prensa, que era o lugar onde prensava-se a azeitona para sair o azeite. E Jesus foi para o lugar da prensa. E sabe o que saiu de Jesus? Obediência. Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. No dia da prensa, o que é que vai sair de nós? E nessa noite é necessário que saia de nós a adoração. Eu vou adorar ao Senhor. Mesmo não entendendo algumas coisas, eu vou adorar ao Senhor. Mesmo algumas coisas não dando certo, eu vou adorar ao Senhor. Mesmo algumas coisas ainda não estão saindo do jeito que eu gostaria, eu vou adorar ao Senhor. E quando eu começo a olhar para a vida de Paulo e Silas, e aí eu começo a me perguntar, o que levou eles a adorar? O que levou eles a adorar ao Senhor? O que levou eles a orar ao Senhor, mesmo com uma aparência de injustiça? O que levou eles a adorar ao Senhor, mesmo sofrendo uma aparência de injustiça? Eles tinham tomado tantas chicotadas, eles estavam com dor, as costas deles estavam sangrando, pés estavam amarrados, um lugar escuro, uma prisão horrível, mas próximo da meia-noite, eles conseguiram orar e adorar ao Senhor. E aí, quando eu fui estudar a palavra, eu recebi a primeira direção do porquê que eles adoravam, mesmo em meio a uma pressão. Na sua casa você estuda, não precisa abrir agora. No mesmo texto, em Atos capítulo 16, só que do verso 6 ao verso 10, a Bíblia diz assim, que Paulo, ele tentou ir pregar a palavra na Ásia. E sabe o que acontece? O Espírito Santo disse não. E aí ele tentou navegar para uma outra localidade. E a Bíblia diz que o Espírito de Jesus o impediu. Então Paulo aguarda agora uma direção. E a Bíblia diz que agora Paulo tem um sonho, aonde um varão clama por ajuda e diz, passa a Macedônia e nos ajuda. A Bíblia diz que Paulo acorda, ele conclui, não só pelo sonho, mas ele conclui por um testemunho interior, por uma convicção no seu espírito, que Deus estava chamando ele para aquele lugar. E aí, através disso, a primeira direção o porquê que Paulo e Silas oravam e adoravam ao Senhor, mesmo numa situação contrária, porque ainda que as coisas não tinham saído do jeito que eles gostariam, eles tinham certeza que eles estavam debaixo da direção de Deus. Obediência. Sabe por que tem gente que não consegue adorar? Porque está perdido.
não sabe a direção que está, não sabe como, se é para a direita ou se é para a esquerda. Não, Paulo e Silas estavam direcionados. E quem tem direção de Deus, meu irmão, ainda no dia mau, continue adorando ao Senhor. Agora, o que me chama a atenção na direção de Deus, eu estou que nem fogão a lenha, demora, mas pega. No final a comida é boa. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, o que me chama a atenção na direção de Deus é que o Espírito Santo disse não. A gente está numa geração que a gente não quer mais não. A gente pode tudo, a gente faz tudo. Aleluia. E sabe o que me chama a atenção no não do Espírito Santo? É que era para pregar a palavra. Eles não queriam fazer algo ruim. Não era uma direção contrária. Eles queriam pregar a palavra na Ásia. Eles estavam em missão. Eles estavam debaixo de uma missão de pregar a palavra, de espalhar a palavra do Senhor. E eles quiseram ir para a Ásia para pregar a palavra. O Espírito Santo disse não. Quando a gente tem direção de Deus, a gente vai entender os nãos do Senhor. Quando a gente tem um coração pronto para obedecer, não é porque nós vamos pregar a palavra, não é porque vamos louvar que podemos fazer tudo ou fazer qualquer coisa. Deixa eu te falar, você pode ter uma boa intenção, mas eu tenho uma notícia para você: o reino de Deus não é feito de boas intenções, o reino de Deus é feito de propósito. Você pode ter uma boa intenção, mas se estiver fora do propósito, não adianta nada a sua boa intenção. Você precisa estar debaixo de propósito. Havia um propósito naquele lugar. Havia alguém que Deus queria alcançar naquele lugar. E não era hora da Ásia receber a palavra. E Paulo entende o não do Espírito Santo. Quando você entende o não do Espírito Santo e recebe a direção correta, mesmo em dia mau, você ainda assim vai adorar ao Senhor. Aleluia. Eu tenho uma notícia para você: o não do Senhor é tão seguro quanto o sim. Aleluia. Glória a Deus. A única diferença é que o não vai testar o nosso ego. A única diferença é que o não talvez nos confronte mais. Porque muitas vezes estamos tão empolgados para fazer algumas coisas e o Senhor vai simplesmente dizer não. Muitas vezes a gente vai estar já tão empolgado com alguém e achando que é o homem da vida. E o Senhor vai dizer não. Ah, mas ele é um gatinho. Gatinho arranha. Não. Muitas vezes o não, ele vai ter que ser trabalhado no teu espírito, porque a tua alma nunca vai entender. E Paulo recebe isso no seu espírito. Ele não foi para a Ásia, ele obedeceu. E sabe, querido, o que me chama a atenção em Paulo é a convicção daquilo que Deus falou com ele. Porque naquele momento, dentro da cadeia, ele poderia simplesmente questionar ao Senhor. Ele poderia estar dizendo: se eu tivesse ido para a Ásia, nada disso teria acontecido. Ele poderia ter falado: se eu fosse para aquela outra localidade, nada disso. Mas eu recebi um sonho. Perceba, queridos, que na hora de falar não, o Espírito Santo disse. Mas na hora de dar a direção correta, houve primeiro um sonho e depois uma conclusão no espírito de Paulo. Não fique esperando somente a voz. Confie no Espírito que foi regenerado, que está dentro de você. Quando você recebeu Jesus, seu Espírito foi regenerado, queridos. Você tem a vida Zoe dentro de você, a natureza de Deus. Aleluia! Você tem a natureza de Deus dentro de você, meu irmão. Confie nas impressões. E quando a gente desobedece às impressões, Deus nem precisa falar que a gente vai quebrar a cara. Eu vou falar, estou aqui para pregar. Estava se reunindo a família para alugar uma casa. Família do novo, eita Jesus, 50 pessoas em 2 quartos, estou brincando. Aí
uma casa abaixo do preço, irmãos, tudo cooperava que era um golpe. Casa com piscina, casa com isso, casa com aquilo, preço baixíssimo. E aí vai lá o pastorzão negociar. E aí, no dia que eu falei com a moça, ela ficou me acelerando para fazer um adiantamento, fazer o primeiro valor que você dá, o sinal. E naquele dia era terça-feira, e toda terça-feira eu reúno com a minha diretoria da igreja, a gente ora, só diretoria. E aí eu fui orar, irmãos, havia um sinal tão vermelho dentro de mim, sabe, eu não escutei Deus falar nada, mas havia aquela impressão, sabe quando a gente chama a coisa, sabe aquela coisa dentro de nós, aquele aperto no coração, como um mau pressentimento? Eu já sabia que era um testemunho interior, era Deus falando comigo através do meu testemunho interior, que aquilo era um golpe, mas a vontade de pôr a sunga, e a vontade de pôr isopor com lanchinho, porque quem leva isopor na praia é sempre o gordinho. Quando você estiver na praia, repara isso, quem leva isopor sou eu. Então eu falei, não, eu quero. Aí R$100, dei o sinal de R$100. A foto da mulher do Zap desapareceu até agora. Tomei um golpe, mas por quê? Por conta de uma teimosia, por conta de continuar a querer fazer aquilo que Deus já tinha falado que não ia dar certo. Eu só estou falando agora, meu filho está aqui. Depois você pode contar para tua mãe que ela não sabe, ela vai brigar comigo. Pode contar para ela, porque aí que ela vai brigar mais comigo agora. Eu vou apanhar com vocês, né? Foi apanhar de Jesus, eu vou ouvir dela. Aleluia. Mas eu estou dando um exemplo, querido, de coisas que Deus está falando com você. Não, e a gente quer. Deus precisa tratar muitas vezes a nossa teimosia e entender que o não é tão seguro quanto o sim de Deus. Eu quero dizer para você que se tiver alguma situação que Deus falar não para você, fique em paz, é segurança para você. Deus está te guardando, Deus é onipresente, Ele vai aonde você não vai, Ele já está no seu futuro. Aleluia! E aí eu continuei orando e lendo a palavra e continuei perguntando para o Senhor sobre essa questão de adoração. Por que esses caras adoravam mesmo em meio à situação contrária? E aí eu lendo a palavra eu vi que a Bíblia diz que Paulo e Silas, próximo da meia-noite, oravam e adoravam o Senhor. E os outros presos os escutavam. Aí eu comecei a entender que era propósito de Deus Paulo e Silas estarem ali. Porque o homem que é guiado por Deus, a mulher que é guiada por Deus, aonde ele passa, ele traz libertações, transformações e influência. E deixa eu te falar, você não está no seu trabalho porque você é bom naquilo que você faz. Você pode até ser bom naquilo que você faz, mas você está lá para influenciar e levar a salvação a alguém. Ele leva a salvação para Lídia, vendedora de púrpura. Leia na sua casa, que eu não tenho tempo para explicar toda a palavra. Mas ele leva a salvação para uma mulher. Ele expulsa o espírito de adivinhação de uma jovem. Só que agora ele está dentro da cadeia. E ele poderia simplesmente chorar, reclamar, porque as costas estavam doendo de tanta chicotada. Mas eles decidiram influenciar o ambiente que eles estavam. Poderia ser uma cadeia, poderia ser um lugar fétido, um lugar escuro, aonde só tinha gente que não prestava, porque todos eram presos. Mas eles decidiram mudar o ambiente pela adoração que eles estavam louvando. Deixa eu te falar, não é o ambiente que faz você, é você que faz o ambiente. Se você esperar o anjo chegar aqui, meu irmão, vai ficar esperando até o próximo 25 anos da igreja. Mas se você ousar adorar ao Senhor hoje, o Senhor vai fazer grandes coisas nessa noite. Quem faz o ambiente somos nós. A expectativa aqui do seu coração, puxa a unção daqui e a gente sai daqui maravilhado. Aleluia. Não precisa ficar aí olhando
olhando para saber o que é que vai sair. Gera expectativa no seu coração, que vem coisa boa. Eles começaram a adorar e a Bíblia diz que os outros presos escutavam. Eles começaram a influenciar o ambiente a qual eles estavam. Talvez a única voz de júbilo durante muito tempo, muitos anos, que aqueles homens estavam ouvindo eram de Paulo e de Silas. Aleluia. Alguém precisa ouvir a sua adoração. Alguém precisa ouvir a sua adoração no seu bairro. Alguém precisa ouvir a sua adoração na sua empresa, no lugar que você trabalha. Alguém precisa ouvir a sua adoração. Eles tinham justificativas diante da circunstância para chorar e reclamar, mas eles decidiram a adorar. Deixa eu te falar, a adoração é uma decisão. Você decide adorar. Deixa eu sentir a adoração chegar. Você não vai sentir nunca. Você adora porque você decide orar. A adoração é uma decisão. O que me chama a atenção, querido, é que Paulo e Silas estavam com as costas sangrando. O carcereiro que recebe Paulo e Silas recebe uma ordem dizendo: olha, guardem eles com segurança, porque humilharam eles em praça pública. A Bíblia diz que o carcereiro pega e leva eles para a última cela, o cárcere interior. Alguns historiadores dizem que eram 12 portas para dentro daquela cadeia. E o carcereiro, com medo pela ordem que lhe deram, a Bíblia diz que ele guardou e amarrou até os pés de Paulo e de Silas. Então o pé estava amarrado, as costas estavam sangrando, haviam guardas guardando as portas. Mas deixa eu te dar uma notícia: a vida de adoração de Paulo e de Silas falou mais alto. Deus. Pés amarrados, mãos amarradas, costas estavam sangrando, mas a vida deles falou mais alto. O que me chama a atenção em Paulo e Silas é que a adoração no Espírito foi maior do que a pressão no corpo. Vou te repetir isso. A adoração no Espírito foi maior do que a pressão do corpo. Sabe de onde sai o perfeito louvor? Do seu Espírito. O louvor precisa sair do Espírito para chegar aqui. Se só sair daqui, não é adoração em espírito e em verdade. É por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana. Ele disse: os verdadeiros adoradores. Se tem verdadeiro, tem falso. Os verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. É pelo seu espírito, é a verdade que você está declarando, que isso se torna para o Senhor uma verdade. Diga: o espírito deles foi maior do que a pressão no corpo. Deixa eu te falar, o que te sustenta é o que está dentro de você, não é o que está fora. No dia mau, o que vai te guardar, o que vai te manter firme é o que está dentro de você. Você tem um espírito regenerado dentro de você, e o que vai te manter firme naquele dia de pressão é o que está dentro, não é o que está fora. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. O justo viverá pela fé, e fé é não ver. Fé é não enxergar nada, mas é ter certeza que vai acontecer. Eles adoravam pelo Espírito. Você precisa se fortalecer por dentro. Você precisa se fortalecer dentro pelo seu Espírito. Seu Espírito precisa estar fortalecido. E o Espírito se fortalece quando você obedece. Eles obedeceram à instrução de não ir para a Ásia nem para outra localidade. Eles obedeceram à instrução que Deus colocou. Eles obedeceram à instrução de pregar o Evangelho e levar a salvação para a Lídia. Eles obedeceram à instrução de expulsar aquele espírito de adivinhação. Com isso, eles, mesmo estando presos, mesmo o corpo dolorido, mesmo as costas sangrando,
O espírito estava pronto. O espírito estava fortalecido. E eu estou dizendo o espírito com a letra E maiúscula de Espírito Santo. Eu estou falando de espírito com a letra E minúscula, falando do seu espírito. Você é um espírito que possui uma alma e habita no corpo. O seu verdadeiro eu é um espírito, irmão. Quando Deus fez a imagem e a semelhança, Ele não fez um corpo, Ele fez um espírito. Porque Deus é espírito. A imagem e a semelhança que você tem de Deus é no espírito. E é isso aqui que vai te manter forte no dia da pressão. Agora, quem não tem o espírito edificado, no dia da pressão, sucumbe. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. Kelly, por favor. Eu tenho um acordo aqui com a Kelly. Eu tenho algo para te mostrar, para simplificar para você o que é ter um espírito fortalecido e não ter. Por favor. Vai dar tudo certo. Parece que não vai dar, mas vai dar. Olha para mim. Deixa eu te falar uma coisa. O que fez com que Paulo e Silas adoravam ao Senhor naquele lugar era o que estava dentro deles. Eles não atentaram o que estava fora, mas ele atentou para aquilo que estava dentro. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles homens conseguiram machucar as costas de Paulo. Aqueles homens conseguiram prender os pés de Paulo. A única coisa que eles não conseguiram tocar, nem prender, é no espírito de Paulo. Agora, se Paulo fosse representado por este copo, e este copo, veja, ele não tem nada dentro. Ele está vazio. É isso que acontece com quem está longe do Senhor. O seu espírito está morto. O seu espírito não foi regenerado. Há um vazio esperando pelo preenchimento de Deus. E vamos supor que esse fogo... pensei que não ia. E vamos supor que esse fogo seja a pressão do mundo. E no caso de Paulo era a pressão da cadeia. Vamos supor então que Paulo estava vazio no seu espírito. E a pressão da cadeia contra a vida de Paulo. Paulo é o copo, fogo é a cadeia. Chegaria perto. O que está acontecendo? É isso que acontece. Uma vida vazia. Uma vida sem o espírito preparado para as pressões. Agora vamos pegar o Paulo da Bíblia. Está cheio de água. A água do Espírito, que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Fortalecido, cheio, entregou a vida para Jesus. Recebeu Jesus, seu espírito foi regenerado, foi redimido, aleluia, a redenção o alcançou, não deve mais nada, justificado pelo sangue do Senhor. Pressão, porque a pressão vem para todo mundo, meu irmão. A cadeia, na vida do edificado. Não queima? O fogo é por fora, mas as águas borbulham por dentro. O copo não queima, irmão. A pressão não te sucumbe. O que te sustenta, meu irmão, no dia da pressão não é o que está fora, é o que está dentro. Ah, pastor, olha, mas sujou. Mas olha, queimou. A gente é queimado. A gente passa numa prova. Ah, eu estou numa prova, Jesus. Só Deus na minha vida, que prova. Olha, Deus está me amassando. Deus está me provando. Deixa eu te falar, não queimou não. Eita! Só uma sujeirinha que Satanás veio contra a sua vida. Mas aquilo que está dentro de você é maior do que aquilo que está fora. Aquilo que está em mim. Aquilo que está em mim é maior. Aquilo que vem contra mim. Aleluia.
levou Paulo e Silas, meu irmão, é o que estava dentro. Pressão todo mundo tem, meu irmão. Mas o que está dentro de você é o que vai determinar o que você vai fazer, o que vai sair de você. Por isso que eu não me impressiono com cabelo grande e saia no pé. Eu me impressiono com atitude no dia da pressão. Eu me impressiono com pessoas que ainda estão levando chibatadas, ainda estão na pressão, ainda estão recebendo os nãos do Senhor, mas ainda assim chegam na igreja e adoram ao Senhor Jesus. São aquelas pessoas que não chegam na igreja e dizem: hoje eu não estou legal para adorar. Quem disse que você adora por estar legal? Você adora por aquilo que Ele é. A sua adoração não tem nada a ver com aquilo que você é, quem você é. A sua adoração tem tudo a ver com quem Ele é. Os outros presos estavam ouvindo, só que no meio do culto alguém está dormindo. Eu vou pular o terremoto, depois eu volto o terremoto. Teve terremoto. A Bíblia diz que o carcereiro, ele acorda todo apavorado. Por quê? Quem dorme na adoração acorda no terremoto. Havia uma adoração, não havia? Os outros presos ouviam, sim ou não? Sim. Mas o carcereiro decidiu dormir. Sabe quem ele representa? Aquelas pessoas que não estão na mesma fiação do que a congregação. Está todo mundo voando, coisas novas estão acontecendo, mas alguém prefere apontar a hélice do ventilador que está quebrada. Eu nem olhei para o ventilador, é só um exemplo. É necessário, queridos, que todos estejam na fiação para o novo de Deus neste lugar. Eu quero trazer a primeira profecia. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que tem tanta coisa nova chegando neste lugar. Tem tanta coisa nova de Deus fazendo neste lugar. Só que o novo vem e naturalmente o velho sai. Não estou falando de pessoas. Eu estou falando de coisas que o Senhor vai fazer no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós precisamos dar espaço para o novo. Muitas vezes nós precisamos abrir caminho para o novo de Deus. E eu vejo neste corredor águas como uns rios, trazendo o novo de Deus para este lugar. Deixa eu te falar uma coisa: quem pegar daquilo que Deus está fazendo e vai continuar fazendo neste lugar, vai romper. Aleluia. Deixa eu te falar, para Deus, tempo nunca foi posto. Ou todo mundo pega da visão, ou tem gente que vai ficar para trás. É necessário todo mundo pegar da visão, é necessário todo mundo pegar daquilo que Deus está fazendo, e todos juntos, como um corpo de Deus, avançar para aquilo que Deus está fazendo neste lugar, porque há coisas novas geradas pelo Senhor neste lugar, até porque é a igreja dele. O carcereiro desperta, meu irmão, no meio do terremoto. Agora, falando do terremoto, quero dizer uma coisa para você. O terremoto não foi a causa. Deus não causou o terremoto. Parece uma heresia. Deus não causou o terremoto. Não foi uma ação de Deus. Diga, o terremoto. Pode confiar. O terremoto não foi uma ação de Deus. Eu vou te explicar o que foi. O terremoto foi uma reação de Deus.
não é ação, é reação. Tem gente que quer um terremoto para que as portas se abram e libertações aconteçam. Ei, Deus, Ele é muito mais reativo do que Ele mesmo tem a ação para fazer algo. A ação de Deus foi enviar o seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É que nem o Salmo 91. Alguém abre na sua casa, deixa aberto, como se simplesmente aberto Ele nos guardasse. Deixa aberto, a folha fica amarela, mas só o fato de eu passar perto do Salmo 91, Ele já está me guardando. Quando na verdade não. Porque o Salmo 91 não é para todos. Porque o Salmo diz assim: aquele Que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, é só para quem habita. Habitar quer dizer morar. Não é para qualquer um. É para aquele que habita. Aquele que mora, aquele que se esconde em Deus. A gente que lê o Salmo 91 achando que ele está protegendo, mas nem vida com Deus tem. Se você tem intimidade com Deus, se você tem morado na presença do Senhor, fique em paz. A sombra do Onipotente, você descansa. Eles adoraram, eles oraram. Deus está lá no seu trono. Enxerga Paulo e Silas louvando e adorando ao Senhor. Talvez ele olhou para os anjos e disseram assim: eu amo a adoração de vocês, porque por 24 horas a única coisa que vocês sabem dizer para mim é santo, santo, santo. Só que existe uma diferença entre vocês e Paulo. Vocês estão no céu. Paulo e Silas estão na cadeia. Vocês estão diante de mim e me veem com os olhos. Paulo e Silas precisam confiar que o meu Espírito está dentro deles, mesmo sem eles verem. As costas de vocês não estão sangrando, a de Paulo e Silas está. Vocês não estão com o pé preso, com os pés presos, mas os de Paulo e de Silas estão. Então, para um minuto a adoração, que eu preciso levantar do meu trono. Ele olha para o ambiente que Paulo e Silas estão e ele simplesmente chacoalha. E o terremoto de Deus, o chacoalhão de Deus, não é um chacoalhão de reprovação, é um chacoalhão da reação do que Deus está vendo Paulo e Silas fazer. É um chacoalhão de aprovação, não de reação. A Bíblia diz que o terremoto não caiu no teto, que o terremoto não abriu um buraco. A única causa daquele terremoto foi as portas sim? E as cadeias sim? Glória a Deus. Deixa eu te falar, irmãos. A gente não pode olhar para esse texto querendo entender terremoto segundo aquilo que a gente sabe sobre terremoto. Na minha opinião, foi só uma volta que um anjo vai dar. O anjo chegou, tipo um The Flash. Abriu as portas, abriu as cadeias, balançou o lugar e voltou para dentro, voltou para Deus. Porque o terremoto que não cai no teto, não importa uma parede, não abre um buraco, é só porta que abre, é só tranca que quebra. Ninguém se machuca. Paulo e Silas estão intactos e ainda acorda o carcereiro. É Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se Paulo e Silas foram capazes de provocar uma reação de Deus, eu trouxe uma notícia para você. Você é capaz de provocar uma reação de Deus. Verdade, Pai. Tem coisas que você vai orar para Deus fazer, mas tem coisas que você vai orar para Deus realizar.
reagir. A atitude que você tem, meu irmão, que não tem como Deus não reagir, não tem como Deus não ter reação a uma ação sua. A gente está esperando Deus fazer muita coisa, quando Deus já nos direcionou a fazer algumas outras. E não adianta a gente ficar esperando, Deus me dá um sinal, o sinal já foi dado. E o sinal não vai na minha frente, o sinal vai atrás de mim. A Bíblia diz, aqueles que creem, os sinais seguirão aos que creem. É o sinal que me segue. Não é eu que sigo o sinal, eu sigo a palavra. Está na palavra eu faço, não está na palavra eu não faço. Simples assim, tem coisas que Deus já falou para você fazer, tem coisas que Deus já te direcionou para você fazer. Faça que haverá uma reação de Deus. Tem situações, meu irmão, que você está vendo contrária. Se você adorar ao Senhor, Deus vai reagir ao seu favor. Essa situação contrária que você está passando, existe uma reação de Deus se você simplesmente adorar, ousar a adorar nessa noite. Eu vou caminhar para o final. O carcereiro despertou, pegou a espada e iria se matar. Por quê? Porque se os presos fogem, iriam dizer que a culpa foi dele, porque havia uma ordem para ele seguir. Quando o carcereiro vai se matar, Paulo e Silas já tinham dado no pé, saído correndo, porque Deus me livrou. Não. Paulo e Silas estavam lá ainda. As portas estavam abertas, mas o propósito ainda não tinha encerrado. Eles chegaram para o carcereiro e bradaram: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. A Bíblia diz que o carcereiro entra trêmulo, se ajoelha e faz a seguinte pergunta: o que farei eu para ser salvo? A sua adoração transforma pessoas, enquanto transforma você. Paulo diz para ele, o famoso versículo que sabemos, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que pregaram a palavra para ele. Sabe o que ele fez? Chamou todo mundo da casa dele. De cadeia fechada, agora transformou-se em uma grande vigília. Não é o ambiente que te muda, é você que muda o ambiente. Todos da casa do carcereiro chegaram. A Bíblia diz que Paulo prega a palavra para todos. Todos receberam o Senhor. Talvez Paulo teria uma justificativa de dizer: ei, só um minuto, não estou legal hoje. Talvez o telefone tocasse, fala que eu não estou, hoje eu não estou legal para atender. Afinal, Deus conhece meu coração, minhas costas estão sangrando, estou cansado, estou com fome, estou com frio. Tem que falar da palavra agora. Paulo não era movido pela sua alma nem pelo seu corpo. Paulo era movido pelo seu espírito. As costas sangrando, fome, frio e dor, mas ele prega a palavra. Se você tem o desejo de um dia pregar a palavra e você achar que você só vai pregar a palavra de Deus quando está tudo bem, você nunca pregará. Porque muitas vezes você vai estar aqui no altar pregando e as suas costas vai estar sangrando. E aí você vai perguntar assim para o Senhor: como que eu vou pregar isso se eu estou precisando daquilo? E o Senhor vai te dizer: prega, porque é através de você pregar que as coisas vão acontecer. A palavra é para quem prega também, em primeiro lugar. Quando você fala da palavra, a palavra está passando primeiro em você para depois chegar em alguém. E a palavra tem efeito na tua vida. Você não precisa estar bem para falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus para ficar bem. Paulo prega a palavra, todos recebem a palavra. Sabe o que acontece? O carcereiro pega Paulo, pega Silas e diz assim:
vamos para a minha casa. Quando chegaram na casa do carcereiro, sabe o que acontece? O carcereiro, aquele que prendeu Paulo, lê na sua casa, lavou as costas de Paulo. Quando as suas costas estiverem sangrando, Deus vai levantar alguém para lavar elas. Apenas continue obedecendo. Apenas continue fiel. Alguém vai enxugar o sangue das suas costas. Deus vai levantar alguém. Vai vir socorro de algum lugar. E sabe o que acontece? Acontece um batismo. Fizeram um estudo de 2 horas. Não de 3, não de 1 ano. Fizeram um estudo. Receberam a palavra. Todos foram batizados. Sabe o que agora acontece? Tem mais uma coisa. A Bíblia diz que colocaram a mesa. Talvez 1 hora antes, Paulo estava com os pés amarrados, com as mãos amarradas, com frio, com fome e com as suas costas sangrando. Na ótica humana, para aquela situação ser transformada e mudada, ia levar um tempo. Mas a adoração acelerou tudo. A adoração fez com que em 1 hora já acontecesse o que levaria dias. E a Bíblia diz que o carcereiro põe a mesa. 1 hora antes o cara estava preso. 1 hora depois, o carcereiro que estava dormindo estava salvo. Os presos tiveram suas cadeias quebradas. E agora Paulo, com as suas costas lavadas, está sentado à mesa, se alimentando. Por quê? Porque a adoração tem um poder de transformação. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como você chegou aqui. Eu sei que se você ousar a adorar em meio à situação contrária, tudo vai ser transformado. E sabe que a mesa posta fala? Mesa posta fala de prosperidade. Palavra ruim, né? Não vale, glória a Deus. Mesa posta fala de prosperidade. E eu vou caminhar, tenho só 8 minutos. E eu vou me encaminhar para o encerramento dizendo: Pastor Walter e Pastora Bíblia, enquanto eu orava ao Senhor, o Senhor dizia ao meu coração que algumas pessoas aqui vão começar a prosperar tanto, mas tantos, que vocês podem sonhar que vão ter mantenedores. Existe uma unção específica nessa noite para ser liberada sobre empreendedorismo. Se você vende nem que se for bala, fica de pé no seu lugar. Empresário, dono de empresa, você vende bolo, vende bala, vende alguma coisa, fica em pé. Se você é dono de algum negócio, fica em pé. Eu achei que eram os 3. Eu venho pelo Espírito Santo de Deus profetizar sobre a sua vida. Está chegando uma estação de prosperidade sobre você. Enquanto eu orava, o Senhor falou no meu quarto comigo e disse: eu vou prosperar os empreendedores daquela igreja. Eles vão vender como nunca venderam. O negócio deles vai prosperar como nunca prosperou.